muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Apesar da queda de 11% nas exportações, o agronegócio paulista registra um superávit de 6 bilhões e 720 milhões de dólares. Destaque para carne bovina, suco de laranja e café. O agronegócio paulista exportou menos e importou mais nos 4 primeiros meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. Assim, o saldo da balança comercial registrou um valor 15,3% menor que o do primeiro trimestre de 2024. Mas o saldo ainda foi positivo, um superávit de 6,72 bilhões de dólares. A queda nos embarques foi de 11,6%, com 8,7 bilhões de dólares. Já as importações cresceram 6,5%, somando 1,98 bilhão de dólares. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a receita gerada pela exportação de café, carnes e suco de laranja foi fundamental para a manutenção do superávit. As exportações do agronegócio representaram 40,7% do total exportado pelo estado de São Paulo no período, enquanto as importações do setor corresponderam a 6,9% do total estadual. China e Estados Unidos são os principais destinos dos produtos do setor paulista. A China registrou aumento de 7% no volume do grupo soja e 1% do grupo de carnes, enquanto os Estados Unidos elevaram as aquisições do grupo carnes em 93%, do grupo produtos florestais em 59% e do grupo cafés em 9%. No cenário nacional, as exportações do agronegócio paulista lideraram o ranking entre os estados, correspondendo a 16,5% do total exportado pelo setor no Brasil no primeiro quadrimestre de 2025. O agronegócio brasileiro também fechou os 4 primeiros meses com superávit. O valor chegou a 45,87 bilhões de dólares, uma variação positiva de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o economista Igor Lucena, o aumento das exportações para a China e Estados Unidos está ligado às tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump. Então, a própria ameaça e a instabilidade antes das tarifas fizeram com que tivesse algum impacto na queda global de exportações. Porém, temendo que essas tarifas iriam tornar os produtos de uma maneira geral mais caros, tanto China quanto Estados Unidos, não os países em si, mas os seus próprios importadores que revendem nos mercados nacionais, ampliaram as importações, né? A China em uma capacidade um pouco menor, mas entendendo que o cenário iria ficar adverso, mas muito forte os Estados Unidos. Os importadores americanos, sabendo que essas tarifas realmente iriam entrar em vigor, importaram mais, aumentaram seus estoques para que pudessem vender ainda a preços competitivos produtos brasileiros do agro dentro do mercado americano. Isso aconteceu não só com o Brasil, mas basicamente com o mundo inteiro. Isso fez com que tivesse um impacto na queda do PIB americano no primeiro trimestre, mas não acredito que isso vai se repetir, principalmente porque o presidente Donald Trump está avançando em negociações com o mundo inteiro. Terminou ontem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a 12ª Confinar. O evento é referência nacional em pecuária e trouxe debates sobre tecnologia, sustentabilidade, bem-estar animal e liderança no agro. O Confinar é considerado um dos principais eventos sobre pecuária de corte do Brasil, congregando os maiores grupos de profissionais que contribuem com suas experiências. No cenário da pecuária, o Brasil se destaca como produtor e exportador. Mas para que essa realidade se mantenha, é necessário saber como agir em diferentes cenários. E esse foi um dos temas trazidos pelo evento deste ano. A atividade pecuária ela sofre influência do ciclo, momentos maior, mais valorizado, e outros momentos menos valorizado. A mesma coisa com o bezerro. Bezerro mais caro, bezerro mais barato. Existe um equívoco quando as pessoas imaginam que na fase de baixa tudo é ruim e na fase de alta tudo é bom. Na verdade, o que a gente pode reconhecer é que se eu estiver preparado, a fase de baixa eu consigo crescer meu rebanho. Afinal, os animais estão mais baratos. E na fase de alta, aquele momento que eu posso gerar mais caixa, é um grande momento para investir na própria fazenda e garantir com que eu tenha uma fazenda que produz barato. A economista Lígia Pimentel
Rafael explica que, apesar de ser um ano de fase de baixa de ciclo, ou seja, quando há muita oferta no mercado, as exportações têm mantido esse mesmo mercado sustentado, permitindo assim boas oportunidades de negócios. Em primeiro lugar, o que reage é o preço do bezerro. Então nós já vemos uma valorização do bezerro na maior parte das praças brasileiras. Então isso significa que depois do bezerro vem o boi gordo. E muito possivelmente a partir de 2026, com um pico previsto entre 2027 e 2028, a gente vai engatar uma alta mais proeminente, mas que vem cheia de riscos e desafios. Todos os anos o Confinar traz o que há de mais novo em termos de informação e tecnologia para desenvolver a pecuária brasileira e assim criar uma constante evolução, apresentando ao mercado o que o produtor rural entrega diariamente às unidades frigoríficas, uma carne de qualidade. Essa é a 12ª edição do Confinar e já se comprovou ser um evento de sucesso. É um evento que traz palestrantes de renome nacional, trazendo muito conteúdo para nós que estamos trabalhando na parte agropecuária, entendeu? Então é muito importante que a gente participe para agregar conhecimento, para fazer network, para ver as novas tecnologias que estão chegando, não somente pelas palestras, mas pelos expositores. Então é um evento que agrega muito para nós, os nossos sistemas de produção. A moagem de cana-de-açúcar está em ritmo mais lento. A queda em comparação a 2024 é de quase 50%. Foram processadas 17,73 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de abril. Esse número é 49,35% menor que o do mesmo período da safra 2024-2025. No acumulado desde o início da safra 2025-2026 até o final de abril, a moagem atingiu 34,26 milhões de toneladas. Na temporada passada foram 51,11 milhões de toneladas, uma retração de 32,98%. De acordo com a Única, a retração é explicada pelas condições climáticas desfavoráveis à operacionalização da colheita, principalmente por causa das chuvas no oeste de São Paulo e nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. Na segunda metade de abril, 44 unidades produtoras de cana-de-açúcar reiniciaram as atividades, totalizando 222 unidades produtoras operando na região Centro-Sul. Desse total, 205 unidades com processamento de cana, 9 empresas fabricando etanol a partir do milho e 7 usinas flex. Pois é, agora chega uma notícia importante também. Desde o começo do ano, o preço do arroz em casca no Rio Grande do Sul já caiu. Sabe quanto? Quase 25%. Esse cenário deve determinar o cultivo da nova safra no estado. Levantamentos do CPEA apontam que os preços do arroz em casca seguem enfraquecidos no Rio Grande do Sul e estão operando nos patamares nominais de julho de 2022. Desde o início do ano, a média já caiu 24,4%. A situação tem influenciado os produtores quanto às atividades da nova safra, já que o cenário atual deve prejudicar a rentabilidade na lavoura. De acordo com o Centro de Pesquisas, com sobra no mercado interno, as vendas externas poderiam dar sustentação aos preços. No entanto, o movimento ainda é lento. Por outro lado, as importações também recuaram. Em abril, o Brasil exportou pela primeira vez esse ano menos de 100 mil toneladas. Uma herança que terminou em empreendimento, agora registrado e com selo importante. A propriedade fica em Perdizes, interior de Minas Gerais, e é a primeira agroindústria de queijo artesanal da cidade. O modo de fazer queijo Minas artesanal na Fazenda do Caio foi aprimorado ao longo dos últimos anos com o apoio da Emater. A queijaria, criada há pouco mais de 3 anos, é pioneira em algumas conquistas. De higiene é o primordial, né? E a qualidade do leite também é um fator muito importante para todo o processo, né? Tudo isso influencia a ter um bom queijo. E o queijo com as nuances da região, aí é uma tarefa da região, do ar fazer, do clima, né? O Caio assumiu as rédeas da fazenda da família em 2022 e, em média, 200 litros de leite são utilizados por dia e até 20 peças são produzidas diariamente na queijaria.
Eu comecei fazendo mais por um hobby, né? Um passatempo dentro da fazenda, tinha horas ociosas. E aí meu funcionário um dia falou, pô, vamos fazer um queijo e tal. E nós pegamos um latão de leite de 30 litros. E aí saiu esse primeiro queijo. E todo mundo gostou. Então eu falei, vamos investir nessa... E aí todo dia eu fui fazendo. A gente ajustava as maneiras de fazer para ver o que dava mais certo, o que dava... né? E a gente foi, todo mundo foi gostando. O produtor passou por um processo de capacitação em boas práticas para a fabricação na Emater. Foram ajustes na estrutura e nos procedimentos. E a Emater funciona como uma rede, né? Os escritórios locais, eles estão preparados para dar assistência técnica, mas a gente direciona para os profissionais especializados. Então foi aí que a gente começou um processo para habilitação sanitária, para que ele pudesse receber a parte do croquis, se daria certo de fazer a adequação do espaço que ele tinha, ou precisaria construir outro espaço. E aí a gente acompanha ele já faz 3 anos. Cada passo foi acompanhado de perto pelas técnicas da Emater, que integram a rede de assistência técnica em queijos artesanais. O modo de fazer o queijo Minas artesanal foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. E cada nova queijaria legalizada ajuda a manter esse sabor vivo, passado de geração em geração. Queijarias registradas permitem que nós tenhamos esperança de que haja a preservação deste produto no estado de Minas Gerais. O resultado deste esforço vem em forma de reconhecimento. Esta propriedade aqui em Perdizes foi a primeira a receber o registro de agroindústria de produção de queijo Minas artesanal. E ainda mais, o Caio agora poderá contar com selo arte, que vai permitir que o queijo que ele produz aqui seja comercializado em todo o Brasil. E a partir daí você consegue almejar umas outras coisas dentro da sua propriedade, dentro do seu negócio. Meu queijo é certificado, minha queijaria passa por fiscalizações, eu tenho nota fiscal, né? E com isso eu consigo ter um produto e poder participar também de concursos para poder estar realmente avaliando esse queijo por pessoas profissionais do negócio. O café foi o 4º produto mais exportado pelo Brasil no primeiro trimestre deste ano. A bebida é a 2ª mais consumida no mundo e numa cafeteria na Alemanha virou até obra de arte. O trabalho é tão incrível que deixa os clientes com dó de consumir a bebida. Dá só uma olhada. Um barista alemão decidiu levar a arte feita na espuma do café a um outro patamar e realmente conseguiu alcançar este objetivo. Neste caso, por exemplo, o profissional criou um cenário de natureza que contou até mesmo com uma bela árvore. Resta saber agora se o cliente teve coragem de consumir a bebida e desfazer esta obra de arte. O processo de elaboração envolve diversas etapas e produtos, como o chocolate em pó e alguns tipos de caldas. Graças ao talento e à criatividade, o resultado pode ser algo como essa bicicleta, que também ficou bastante caprichada. E o que dizer então desta simpática figura de um gato, que teria mergulhado na xícara como se estivesse relaxando numa banheira? O resultado deixou até mesmo o barista orgulhoso. Os exemplos definitivamente são muitos e deixam claro que não se trata somente de um profissional do café, mas também de um exímio artista. E no fim, apesar de contar com uma rotina muito corrida, este verdadeiro mestre da arte na espuma sempre encontra um tempinho para fazer uma pausa e saborear um delicioso café. Sustentabilidade, inovação, os caminhos e desafios do milho brasileiro diante das transformações globais foram alguns dos destaques do 3º Congresso Abra Milho. E quem chega para dar um panorama do setor para a gente é o Paulo Bertolini, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo. Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Paulo, um momento importante, né, que reuniu realmente bastante pessoas, né, muitos produtores, para tratar estratégias desse setor tão importante, né? Então, a gente reuniu, além de produtores, técnicos do setor, né, a área da pesquisa, as trades, também políticos, né? Nós tivemos a grata satisfação de receber
o presidente exercício Geraldo Alckmin na abertura do painel e na discussão desse painel. Também mais de 100 repórteres específicos dessa área do agro também estiveram aqui. Então, a gente teve bastante oportunidade de discutir os desafios, né, que a agricultura brasileira tem de uma forma geral, e especificamente o milho e o sorgo, mas também das oportunidades que temos aí pela frente. Paulo, a questão da sustentabilidade é uma tecla que bate forte, né, em todas as culturas e com certeza do milho também. Principalmente quando a gente fala, obviamente, de produzir mais e melhor em respeito sempre ao meio ambiente, mas também focando no mercado internacional que cada vez mais cobra do Brasil, ainda mais no ano de COP30, né? Então, a sustentabilidade tem sido a tônica da agricultura brasileira já há muito tempo. Antes mesmo da gente ser cobrado, às vezes até de uma forma injusta, para essa sustentabilidade. Mas ela tem sido dado um foco muito maior na questão ambiental do que da questão social e econômica. E no caso do milho, a gente tem essa vantagem, porque é um produto extremamente democrático. Ele está nos 5.500 municípios do país, em qualquer tamanho de propriedade, seja aquela propriedade de subsistência ou as grandes fazendas de produção em escala. Também está em diferentes níveis tecnológicos e é produzido em qualquer época do ano no Brasil. Então, ele tem essa pegada social bastante importante. Além disso, associado a isso, ao fato de ser uma planta chamada C4, de fixação de carbono, que melhora a matéria orgânica no solo e também é uma fonte importante na produção de biocombustíveis, no caso, o etanol de milho e também etanol a partir do sorgo. Então, isso tem dado ao milho uma importância maior do que ele teve há pouco tempo atrás. Diria até 20 anos atrás, o Brasil mal produzia para o seu próprio consumo. E a partir aí de 2010, 2011, o Brasil começou a exportar milho e se tornou aí o terceiro maior produtor mundial de milho e o segundo maior exportador. Isso está em decorrência, logicamente, das pesquisas que começaram lá na Embrapa, o Alisson Paulinelli dos Cerrados, depois com o plantio direto lá que começou no interior do Paraná, e depois se expandiu no Brasil todo e mais recentemente a biotecnologia. E do ponto de vista comercial, o etanol de milho tem sido uma grande parceira, né, um grande parceiro dos produtores, principalmente nas regiões de fronteira agrícola, onde a infraestrutura ainda não chegou, ela é precária, onde o custo de produção do milho muitas vezes é desestimulante. E essas usinas de etanol, elas têm consumido esse milho, têm dado uma perspectiva de preços futuros muito boa, de negociação muito boa e tem gerado muita renda, além do que produzem o DDG, que é um coproduto desse processo industrial bastante importante na nutrição animal, principalmente de ruminantes. E a boa notícia que nós tivemos aqui, trazida pelo presidente Geraldo Alckmin, foi o fato da China permitir, a partir de agora, a importação do DDG. Ela tinha liberado a importação do milho em 22 e o ano passado a importação do sorgo. E agora libera a importação do DDG a partir de milho. Então a gente conquista esse mercado, tem essa potencialidade de conquistar esses mercados importantes e o Brasil fornece mais de 100 países com o nosso milho. Então, a sustentabilidade está já, vamos dizer, carimbada e certificada justamente pela quantidade de países no mundo inteiro, a começar pela Europa, que consome o nosso produto. Eles entendem que nós produzimos de forma sustentável e que, sobretudo, temos um produto de qualidade. E do outro lado, Kelly, nós temos também um monte de desafios. E o primeiro deles é a falta
cultura, começando com o déficit da capacidade de armazenagem no Brasil. O Brasil tem um déficit de 120 milhões de toneladas, ou seja, a gente não tem que guardar aquilo que a gente produz. Isso acarreta uma série de problemas, não só para o agricultor, mas para a cadeia inteira que processa, que se abastece desse milho, até mesmo o mercado internacional. Então, nós precisamos dar esse retrato, essa situação, de termos mais armazéns. O PCA, que é a linha que está lá no Plano Safra, ela precisa ser mais acessível para os produtores, principalmente aqueles das médias de propriedades, pequenas e médias propriedades, para que a gente pude se adaptar e passar de ser um perde-perde, que hoje é a situação, para um ganha-ganha, onde ganha o produtor, onde ganha a cadeia, onde ganha a indústria, onde ganha o consumidor, uma vez que a gente tenha lugar para armazenar esse produto, que o milho é um produto importante na cadeia da proteína animal. A gente também tem uma força do controle da inflação dos alimentos maior. Então, a gente tem que mudar esse cenário. Com certeza, Paulo. Eu gostaria de trazer um dado aqui, né? Porque o etanol de milho cresceu 18 vezes em apenas 7 anos aqui no Brasil. Você já falou da importância, né, desse produto para o setor, mas quando a gente coloca na mesa esse atual cenário internacional, você acredita que esse crescimento vai se intensificar ainda mais daqui para frente? Sim, o Brasil já consome quase 20 milhões de toneladas de milho para a produção de DDG. E existem várias usinas de DDG em construção e em planejamento de implantação no Brasil, em diversos estados. É uma tendência que esse número ele se duplique, né? Esse consumo se duplique aí nos próximos, a 2030, a gente tem acima de 40 milhões de toneladas sendo direcionadas para a produção de biocombustíveis, no caso o etanol. Agora, Paulo, com relação às tarifas, hein, essa guerra comercial toda que a gente está acompanhando, iniciada pelos Estados Unidos, né? Obviamente, agora esse acordo com a China por 90 dias deu uma acalmada, né, no mundo todo, mas como é que o setor do milho acompanha tudo isso, hein? Então, a gente acompanha numa expectativa positiva imediata para os países que já têm um protocolo fitossanitário aprovado no Brasil e que estavam importando em maior quantidade milho dos Estados Unidos. Esses países, se retaliarem os Estados Unidos, deixando de importar ou botando tarifas nos produtos agrícolas americanos, pode ser que eles vejam o Brasil como uma opção no fornecimento desse milho. Lembrando que apenas 3 países no mundo são responsáveis por 50% da produção mundial e por 80% do que é comercializado internacionalmente. Entre eles estão os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. E na opção dos Estados Unidos, obviamente, o Brasil ele vem com bastante força nesse mercado, até porque mais de 100 países já compram o nosso produto. Países como o Japão, a Espanha, eventualmente retalhando com tarifas de produtos agrícolas americanos, permitiriam, vamos dizer, a gente entrar nesse espaço. Já outros países que não têm ainda um protocolo fitossanitário assinado com o Brasil, demandariam de mais tempo para que isso acontecesse. Então, não é uma coisa imediata. Paulo, e para a gente continuar crescendo, né, a gente sabe da potência do Brasil, né, no campo, a gente se orgulha muito do nosso agronegócio, né, desse setor também, do milho. É preciso inovar e no Congresso, inclusive, foram apresentadas, né, inovações sustentáveis, é isso? Sim, a biotecnologia tem sido uma ferramenta fundamental para isso. Ela tem mudado o retrato de muitas regiões. Tem um programa chamado Prospera no Nordeste brasileiro, que tem levado a biotecnologia, técnicas de produção, plantio direto, a uma adubação e correção de solo adequado, mecanização,
para produtores familiares, produtores de subsistência, em 5 estados. Lá nessas regiões, a terra é muito arenosa e tem uma chuva, uma chuva que não é constante, são 300, 400 milímetros por ano. E esses produtores que antes produziam 800, 900 quilos por hectare já estão conseguindo produzir 8 mil quilos por hectare em apenas 2 safras. Quer dizer que nós temos de melhorar e mudar a agricultura, não só a agricultura, eu digo a vida dessas pessoas, dessas comunidades que antes dependiam de produtos de fora, de ajuda fundamental para sobreviver. E a adoção da tecnologia, ela é fundamental, obviamente sempre no intuito de reduzir a carga dos defensivos agrícolas, porque toda a biotecnologia, tecnologia nova, ela é implantada em substituição a uma antiga. Então ela é mais eficiente, mais moderna, mais barata. E isso uma constante nos últimos anos e é o que a gente precisa, ter a estabilidade, ter um marco regulatório estável no Brasil, ter uma segurança dica para que a gente continue avançando nessa linha também. E para poder investir precisa ter um apoio, por isso também a expectativa pelo Plano Safra, né? Então, e essa foi justamente uma das perguntas aí mais incidentes para o presidente Geraldo Alckmin, e ele se comprometeu em ser o nosso porta-voz nesses diferentes setores do agro, principalmente o Ministério da Fazenda, porque, na verdade, não é um gasto que se tem com o agro, é um investimento. Porque o agro, ele retorna, e muitas vezes mais, aquilo que se investe nele. Ele retorna na geração de alimentos mais baratos, como também na geração de empregos. E esses, muitas vezes, estão sendo gerados lá na cidade. Dos máquinas, os fertilizantes, estão todos na cidade. A logística, os serviços, então ele gera essa empregos lá, ele gera impostos. Então essa movimentação, essa dinâmica do agro permite que a gente afirme que qualquer dinheiro lá é um investimento jogado no Plano Safra, é um investimento que tem retorno muitas vezes mais para a nação como um todo. E sobre o milho, eu gostaria de dizer do nosso time grande que o Brasil vai ser conhecido como o país do milho. Em breve, ele já tem, o milho já passou a ter um protagonismo tanto na balança internacional como na geração de valor na indústria nacional, seja na cadeia da carne, da proteína animal, mas também na cadeia do consumo humano direto, na industrialização, biocombustíveis. E isso vai fazer com que cada vez mais o Brasil possa expandir, desde que, obviamente, que os investimentos em infraestrutura, a começar pela armazenagem, também sigam crescendo numa velocidade mais rápida do que eles cresceram até agora. Se isso acontecer, sem dúvida nenhuma, a prosperidade ela vai ser usufruída por toda a população brasileira. Paulo, quero te agradecer demais. Você congelou a agenda aí para nos atender. Foi muito importante te ouvir. E quero aqui deixar registrado que estamos de portas abertas para a gente acompanhar cada passo para o Brasil se transformar realmente, de fato, no país do milho, viu? Muito obrigada pelas informações. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a vocês da Record. Um abraço. Outro abraço. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!